Opa, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Pedro e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um circuito básico envolvendo LEDs e liga-desligas no Tinkercad, usando uma Arduino e uma protoboard. Para quem não conhece, Arduino é uma placa microcontroladora desse tamanho, mais ou menos, que te permite fazer várias coisas, fazer sensores de gás, movimento, sensores de presença, pode controlar LEDs, controlar outras coisas, diversas coisas. Assim, é realmente uma área muito grande que você pode fazer inúmeras coisas. E o que eu vou mostrar aqui hoje vai ser esse Arduino para controlar um LED RGB, como esses LEDs coloridos, né, que nós temos, com um liga-desliga para alternar entre LEDs. Então, o que nós vamos querer pegar primeiramente é o Arduino R3. Para quem conhece, esse é o Arduino mais básico que nós temos, mas não é porque ele é mais básico que ele é o pior. Ele cumpre sua função muito bem. Ele pode ler sinais digitais como analógicos. Nisso não vamos entrar muito em detalhe aqui porque é algo mais avançado e eu só vou mostrar aqui coisas com sinais digitais, ou seja, itens mais simples. Assim como vou mostrar aqui como que se faz um código para ligar e desligar um LED, assim por dizer, em outros aparelhos. Então nós vamos pegar aqui a nossa Arduino e vamos querer também pegar uma placa de ensaio, ou como outros falam, uma protoboard. Na placa de ensaio nós temos vários pinos para você conectar os seus dispositivos. Como vocês podem ver, os pinos eles são ligados de lado a lado, de A a E. Já os de energia, eles são ligados de uma ponta a outra na placa. Por quê? Porque em vários pontos você vai precisar de energia para os dispositivos. Então você colocando um ponto de energia aqui, vai fornecer para o resto todo. Então nós já vamos aqui conectar de uma vez o fio negativo no GND da placa. Por que no GND? Porque GND é uma abreviação para ground, que é terra, ou seja, o fio terra, fio negativo. E nós não vamos conectar o positivo, porque nós vamos pegar ele direto da placa para enviar o sinal para o LED. Já o LED, eu vou pegar dois diferentes. Vou pegar um LED RGB, ou seja, dentro dele tem 3 espectros de cores: vermelho, verde e azul. E o outro eu vou pegar um LED convencional e colocar ele branco, só por representação mesmo. E também vou pegar aqui um liga-desliga. Ele é um liga-desliga um pouco diferente do que nós conhecemos. Ele não vai só ligar, desligar um dispositivo. Ele permite com que você selecione qual. Ou seja, aqui nós temos ele. Se ele está desse lado, do lado esquerdo, o que nós ligarmos no terminal 1 vai ser ligado. Se a gente jogar ele para a direita, o terminal 2 que vai ser ligado. Então nós vamos pegar aqui um resistor. Vamos colocar ele em 350 ohms, porque isso é uma resistência que é muito comum para LED, de 300 a 500 ohms. E nós vamos ligar aqui a parte catódica. Catódica do LED é o negativo. Nós vamos querer ligar o catódico junto do terminal 1. Eu não liguei diretamente no terminal porque a protoboard ela serve justamente para isso. Você pode ligar qualquer um desses pontos, que qualquer coisa que tiver lá vai ser interligado. Então, vou fazer aqui a mesma coisa para o outro LED. E agora eu vou ligar a parte do anodo do LED no Arduino diretamente, não no positivo. Então, vamos pegar aqui o azul, colocar ele no 9. Não importa o número. O número não vai fazer muita diferença, a não ser esses dois primeiros aqui, o TX e RX. Tirando isso, do 2 ao 13, pode selecionar qualquer um. Vamos pegar aqui o vermelho, ligar no 10. E o verde nós vamos ligar no 8. Agora, o que eu vou fazer aqui é, eu vou pegar o positivo desse LED e vou ligar direto na placa. Por quê? Porque, como a gente vai usar um liga e desliga para selecionar qual LED vai ser ligado, a gente não vai precisar codificar muito sobre esse LED. Então a gente vai ligar no positivo e nós vamos vir aqui na placa, aqui embaixo, pegar os 5 volts, porque o LED é 5 volts. Então, pronto. 5 volts está ligado. Bem simples.
Agora, nós temos aqui uma parte bem simples do liga-desliga, e o que falta é a gente fazer o código. Nesse caso eu vou usar texto, porque eu sou mais familiarizado com texto. Vocês vão ver que ele já vem parte escrito e é mais uma cola isso mesmo. Então o que nós vamos querer fazer? Digitar int de inteiro, porque nós vamos trabalhar com valores inteiros, como ligado e desligado. Não vamos sair desse espectro, então vamos digitar aqui inteiro, né, ou seja, int RGB V, de vermelho, é igual RGB vermelho, é igual a que porta? A gente vai olhar qual porta que ele foi conectado, nesse caso é a 10, igual a 10. Ponto vírgula para falar assim por comando. Aqui acaba a linha. Nós vamos repetir isso outras vezes. Vamos pegar o VE para verde. O verde está na porta 8, então igual a 8. E int RGBA de azul. E o azul está na porta 9, então igual a 9. Temos aqui os nossos principais componentes, que é os 3 espectros de cor do LED RGB. Vamos pegar aqui, temos esse comando aqui já pré-feito, o pin mode. O que é o pin mode? Ele vai definir o tipo que o pino que você colocou aqui vai servir. Você pode ter duas opções, ou output, ou seja, ele vai tirar um sinal, por exemplo, nesse caso, ele vai dar um output de quê? De sinal de cor. Cor não, de luz, perdão. Ele vai acender uma luz, ou seja, ele vai estar soltando algo. Se fosse, vamos colocar por exemplo, um sensor de gás, seria input, porque ele estaria mandando informações de quantidade de gás no ambiente para a placa. Ou seja, ele estaria enviando informação da placa, não recebendo informação. Então aqui, nós vamos mudar aqui, pin mode, e vamos escrever RGBV, ou seja, falando que este conteúdo aqui, ele vai ser um output. E nós vamos copiar isso para os outros dois também. Então vamos pegar aqui o RGB verde, colocar ele como output. E pegar o RGB vermelho, aliás, azul, e colocar ele como output. Pronto. Isso aqui é o setup, ou seja, quando nós ligarmos a placa, essa vai ser a primeira coisa que ela vai fazer. Ela vai ver, esse RGB ele vai jogar sinal fora, esse também. E se tiver um sensor, ela vai ler assim, esse sensor eu vou receber informações dele, então ele vai ser um input. E aqui nós temos um void loop, ou seja, isso aqui vai ser feito dentro de um loop constantemente. O que nós vamos querer fazer então? Vou apagar aqui. Nós vamos usar esse comando digital write, porque, como eu falei no início do vídeo, nós temos dois tipos de sinais, digital e analógico. Então, como nós estamos usando o sinal digital, nós vamos usar digital write, ou seja, escrever um sinal digital. E nós vamos aqui primeiro escrever qual item que nós queremos. Nesse caso eu quero o vermelho, low. Temos high e low, que pode ser colocado como ligado e desligado. Então eu vou colocar aqui o vermelho low. Colocar o digital write do verde low também. E colocar o digital write de RGB azul ligado, ou seja, vou escrever errado aqui, RGB azul alto. Vou copiar isso aqui porque nós vamos usar mais de uma vez. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um delay de tempo de 150 milissegundos. Ou seja, ele vai executar esse alto e baixo e vai esperar 150 milissegundos até executar a próxima linha de comando, que vai ser o quê? A mesma coisa, vai ser um digital write, só que aqui eu não vou manter o azul ligado, né? Eu vou querer desligar ele e vou trocar para qualquer outra cor. A ordem não importa muito. Eu só estou fazendo nessa aqui porque foi a que veio em mente. Então vou dar outro delay de 150 segundos. Opa, que está escrito errado. Pode parecer besteira essa questão de letra maiúscula, minúscula, mas para comando isso importa bastante. Pode significar outra coisa
o programa ele não vai entender o que está escrito. Então vou copiar aqui de novo, colocar aqui como low. Eu vou querer acender aqui o vermelho. Pronto. Delay de 150 milissegundos. E é isso. Nós temos aqui o nosso linha de comando para fazer um LED RGB. Se tudo estiver certo, esse LED aqui vai ficar transitando durante todas as cores que ele tem. Sim. Como vocês podem ver, o LED está colorido, mas o outro está apagado. Isso é porque nós selecionamos o outro LED. Então se a gente trocar aqui, o RGB apaga e o LED comum branco acende. Vamos ver o porquê. O pino catódico, nós ligamos diretamente no terminal desse liga-desliga. Ou seja, eu estou selecionando qual LED eu vou fechar o circuito. Fechar o circuito você vai ter o seu circuito comum e o elétron precisa sair de um ponto, passar no circuito e voltar para esse ponto. Qual o ponto que nós temos aqui? No caso, ele vai sair dos 5 volts ou da porta digital e ele vai voltar no negativo, no GND. Por selecionar aqui qual que nós vamos pegar, a gente está fechando o circuito de um e abrindo do outro. Nesse caso aqui a gente acabou de abrir o circuito do RGB. Como vocês podem ver, vai sair aqui do catódico, vai seguir até a pinagem 14, subir no terminal e sair pelo comum. Se eu trocar agora, vai ser o LED comum. Vai vir 5 volts da linha positivo, vai subir até o LED pelo pino 22, vai passar por dentro do LED, acender ele, sair no catódico, ir até o pino 16 no terminal 2, passar pelo switch e passar aqui pro GND de volta. E esse resistor aqui, por que tem esse resistor? Porque se a gente não colocar algum tipo de bloqueio, assim por dizer, a passagem de elétrons, a passagem de corrente elétrica dentro desses LEDs vai ser muito grande. Vai ser como se fosse você colocar, vamos pegar, água direto da rua. A água da sua pia direto da rua. Vai ser uma pressão muito forte. Então a passagem de elétron dentro desse LED ia ser muito forte a ponto de queimar o LED, ia estourar ele. Então a gente coloca isso aqui como se fosse, como o nome fala, uma resistência, para controlar o fluxo de eletricidade dentro desse LED. Então nós temos aqui um circuito bem simples de como fazer um liga-desliga entre LEDs, alternando. E também um exemplo bem simples mesmo de programação para esse LED. Essa programação aqui, ela pode, como eu falei, ela é bem simples, mas você consegue fazer muita coisa com essa programação. Ela não é necessariamente só para, no liga-desliga não é só para um LED. Você pode usar isso para um sensor, você pode usar isso para um apito, várias coisas. Então, é isso. O Tinkercad aqui, plataforma muito boa para você aprender essas coisas. Sobre Arduino, sobre eletricidade em geral. Tem várias ferramentas, eu realmente recomendo muito usar aqui. É isso. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.